Interessante, né? Porque ainda tem várias perguntas sem respostas. Inclusive o fato de que as autoridades mesmo ainda não se pronunciaram oficialmente, né? No caso de Israel. Agora, o que se diz desse ataque é que Israel lançou 3 drones e aí o Irã teria com seu mecanismo de defesa impedido. E se isso realmente for exatamente dessa forma, pareceria um ataque que a gente falava aqui de coreografado, quase que com tudo preparado, mais para simbolizar uma reação do que para ter algo maior e que seria ainda mais trágico, porque tem um cenário do Netanyahu que ele enfrenta de muita pressão por causa da guerra em relação ao Hamas, que contrabalancearia esse tipo de atitude se assim as informações se mantiverem, né, Bárbara? Vamos ver para onde isso vai e principalmente as reações a partir de agora. Pois é, Camila, porque o próprio contra-ataque do Irã em relação a Israel, né, o que aconteceu há cerca de uma semana, também foi avisado e, de certa forma, coreografado. E agora ficam todas as potências mundiais, o mundo inteiro, vendo o que vai acontecer, trabalhando com essa hipótese de sanções e a gente sem saber se de fato as sanções vão ser suficientes, porque uma escalada entre essas duas potências militares e nucleares seria trágico para todo mundo, não só para a região. Então, são passos ali muito arriscados, mesmo numa dança coreografada, né? Numa situação muito instável já para uma região instável. E seguindo falando a respeito disso, a gente vai conversar, é claro, agora com a Cecília Malan, ao vivo de Londres, porque ela está aqui com a gente para falar sobre as reações internacionais a essa contraofensiva de Israel contra o Irã. Cecília, quais atualizações você traz para a gente? Bom dia, Bárbara, querida. Bom dia a todos. Os pedidos por moderação para evitar uma escalada ainda maior da violência no Oriente Médio, que, como você bem disse, teria sérias consequências para o mundo todo, dominam as reações. A presidente da Comissão Europeia foi uma das primeiras a se pronunciar. Ursula von der Leyen pediu que Irã, Israel e seus aliados evitem novas ações militares e disse que é absolutamente necessário manter a estabilidade na região. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak afirmou que uma escalada significativa não é do interesse de ninguém. A China foi na mesma linha. O governo japonês prometeu manter os esforços diplomáticos para evitar que a situação piore ainda mais. O Egito, que desempenha papel de mediador na guerra entre Israel e o Hamas, alertou que as agressões entre Israel e Irã podem ter consequências desastrosas. A Turquia disse que as tensões entre os dois países correm o risco de se transformar num conflito permanente. O ministro do Exterior da Jordânia disse que as retaliações precisam acabar. E o Kremlin diz estar avaliando os ataques, mas já reforçou o pedido por cabeças frias e contenção máxima. Esse ataque da madrugada também repercutiu na reunião dos ministros do exterior do G7 em Capri, na Itália. Num comunicado lido pelo ministro italiano, o grupo pede que os dois lados exerçam a moderação. O G7 apelou ainda por um cessar-fogo na faixa de Gaza e pela libertação dos reféns israelenses e pediu que Teherã encerre as relações com o Hamas e o apoio ao grupo extremista Hezbollah no Líbano, algo praticamente impossível de acontecer. Agora há pouco, o Hamas disse que a agressão israelense ao Irã é uma escalada contra a região. Mas é claro que vale lembrar que o conflito atual começou depois do ataque do grupo terrorista no dia 7 de outubro em Israel. Bárbara. Cecília, muito obrigada pelas atualizações. Qualquer coisa é só nos chamar de volta aqui, por favor.